Vocês, também estou muito feliz. Vocês sejam muito bem-vindos aqui a esse lugar. O casal daí praticamente é da casa, sempre está aqui nesse ambiente. Você que nos assiste, Deus abençoe poderosamente a tua casa. E antes de eu ministrar o que Deus colocou no meu coração, compartilhar assim com vocês, eu quero estar liberando uma unção de alegria no coração de cada um nessa noite. Eu não sei como foi seu dia, mas eu creio que vocês não vão sair daqui o mesmo, amém? E a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês, irmão, é uma palavra bem breve, mas é uma palavra bem conhecida, uma palavra que muitos pregadores já ministraram. Só que o que Deus trouxe ao meu coração, principalmente para esses dias e para essa estação que a gente está vivendo, a gente precisa entender de que espírito nós somos. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 18, a gente vai ler o versículo 18 ao 21. Primeira Reis, capítulo 18, a gente vai ler o versículo 18 ao 21. Amém? Todo mundo achou? Então vamos junto, né? Todo mundo acha aí pra gente... Primeira Reis, 18 ao 21. Então vamos junto. Então vai dizer assim: então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. E os 400 profetas de Baal e Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Versículo 20. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Até aí, irmão, pode sentar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa palavra, Senhor. Que a tua palavra venha ser luz e saúde para aqueles que te amam. E nessa noite eu venho assumir e o Senhor aparecer. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Irmão, quando a gente para ver essa passagem do livro de Reis, principalmente essa questão aqui, a gente vai aprender algumas coisas muito interessantes aqui. Por quê? Quando a gente para ver esse contexto no capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Acabe ele começa a reinar. E a primeira coisa que Acabe faz quando ele pega o reino é se casar com uma mulher chamada Jezabel, né? Então olha que Acabe ele já começa ali a ser alguém rebelde. E se você for estudar um pouco o capítulo 16, você vai ver que realmente ele era um cara rebelde. Era um rei que se desviou dos caminhos de Deus. Foi um dos piores reis, fez coisas piores do que seus pais, né? Trouxe novamente a idolatria para o povo de Israel. E para acabar de piorar ou de afrontar a Deus, Acabe agora casa com Jezabel. E o próprio capítulo 16 vai dizer que ele fez isso de propósito para afrontar Deus. Porque quando a gente para analisar quem foi essa mulher chamada Jezabel, irmão, né? A Bíblia vai deixar de declarar que Jezabel, ela é filha de Etibal. Quem é esse homem? Ele foi o rei dos sirineus, né? E essa palavra Etibal não era seu nome realmente específico, mas era um apelido dado a esse rei, porque Et, no hebraico, significa filho, e Baal, né? Então, no caso, por isso que Etbaal, filho de Baal. E quando a gente para estudar um pouco sobre esse contexto, você vai ver que o povo que adorava esse Deus chamado Baal, que para eles era o Deus da fertilidade, aquele ambiente ali e os cultos voltados para esse Deus, era algo que era voltado para a orgia, para a prostituição, e principalmente os filhos, né? Era oferecido ali como sacrifício. Eles faziam sacrifício humanos e a maioria era feita com crianças. Então, olha aonde esse rei vai se infiltrar, e quando ele casa com essa mulher traz isso para Israel. Então, a primeira coisa que a gente para analisar aqui é: e por que Jezabel chegou nesse ponto? Primeiro, a gente vai ver que já vem desde lá de trás. Se o seu pai era alguém que servia esse Deus Baal, provavelmente ela era uma profetisa, como era chamado naquela época ali, daquele Deus. Foi alguém que já foi crescendo com aquele culto, e para ela isso se tornou uma verdade. Então, quando essa mulher ela vai para Israel e casa com o rei Acabe ali, ela leva
essas práticas, esse culto para Israel. Vocês estão aí? Só que a gente vai começar a entender. Esse povo era um povo idólatra. Da onde? Da cultura dos cananeus. Então, tudo que havia lá de idolatria, tudo que havia ali de adoração a outros deuses, deuses pagãos, essa mulher agora traz e implanta em Israel. Então, e o principal deus deles era Baal, que era o deus da fertilidade. Então, a primeira atitude, irmão, que a gente para ver aqui, a primeira atitude dela aqui foi implantar uma cultura pagã em Israel. Que cultura foi essa, diácono? A cultura de servir ao Deus Baal. Porque, afinal de contas, o povo de Israel servia quem? Ao Deus Todo-Poderoso e um único Deus. O povo de Israel não servia a vários deuses, assim como esse povo. Mas a primeira atitude dessa mulher é: eu preciso implantar uma cultura daquilo que a gente vive nesse povo, na mente desse povo. E você vê que foi muito poderoso a influência dessa mulher. E nessa noite eu quero falar sobre isso, sobre a influência. A segunda atitude dessa mulher, chamada Jezabel, foi destruir os profetas de Deus. A Bíblia vai dizer que ela chega naquele lugar ali de Israel, naquele país de Israel, naquela nação de Israel, e ela implanta a sua cultura desse Deus Baal, e ela agora começa a destruir os profetas de Deus, ou seja, ela começou a caçar os profetas de Deus. Todo profeta que não ouvia ou não queria se submeter àquilo que ela estava trazendo como uma verdade que não era uma verdade, principalmente para o povo de Israel era uma inverdade, porque o povo sabia muito bem que só existia um Deus. Então agora ela estava trazendo uma cultura que não era uma verdade, ela pegava e matava. Já que não vai se submeter a mim, então eu preciso lhe aniquilar. E ela começa a caçar. Alguns profetas se escondem em cavernas para não perder sua vida, né? Um dos que vai enfrentar ela é Elias, como a gente acabou de ler aqui. Elias vai fazer ali um desafio a esse rei, para que eu reúna esse povo nesse Monte Carmelo. Mas a maioria dos profetas que se opôs a ela matou. Vocês estão comigo? E outros. E por que ela teve tanto êxito, Diácono? Porque ela foi uma influência poderosíssima naquela época. E a gente vai compreender algumas coisas nessa noite. Outros que se juntou à mesa dela, ou seja, como se diz aquele ditado montano: se não pode vencer o inimigo, junte-se. Então alguns profetas, infelizmente, começou a se juntar na mesa de Jezabel. Por quê? Porque aquilo que muitas das vezes o profeta, né, ela conseguia... Como era que ela influenciava? Ela influenciava naquilo que ele mais queria. Vem para a minha mesa, vem comer aqui na minha mesa. E no momento que estava na mesa, porque a mesa ela tem o poder de revelar os corações. Então ela começava a ver o que estava no coração do profeta. Eu tenho isso aqui para te dar. Então ela começava agora, primeiro ela seduzia, para depois influenciá-los e ver o quê? Aquela cultura que ela estava implantando em Israel. Mas talvez você me pergunte: mas Diácono, e o que essa mulher tem a ver conosco hoje? Já que o profeta Jeú, ou o rei Jeú, quando se levanta para reinar, a Bíblia vai dizer que Jeú, ele mata essa mulher. Porque ela joga ela lá de cima e ainda passa o carro por cima dela. Então, como é que essa mulher agora está influenciando a nossa geração, a nossa igreja, século 21? E a gente vai aprender algumas coisas nessa noite para que vocês compreendam. Sabe por quê? Então você me pergunta: então o que tem a ver com isso? Nada. Agora, o espírito que conduzia essa mulher, você vê que tem tudo a ver. Porque ela não estava sendo, não era questão ali da mulher chamada Jezabel, mas era a entidade, né? O espírito maligno, o principado, a potestade que estava por trás dela, usando ela para influenciar aquela nação. Então eu queria que vocês fossem comigo lá para Apocalipse 2, versículo 18. A gente vai começar a compreender algumas coisas agora aí. Dois, 18. Falei do 18 até o 21. Você pode ficar sentado aí. E vai dizer assim, ó: e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, e as tuas obras, que as últimas são melhores que as primeiras. Mas tenho contra ti o toleras que Jezabel, pega bem isso aí no teu espírito, versículo 20. Mas tenho contra ti o toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana meus servos, para que se prostitua
e como a do sacrifício da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Então olha bem para cá, irmão. Aqui no capítulo de Reis, a gente vai ver que essa mulher aqui, ela foi uma grande influência. Ela traz uma cultura pagã para aquele ambiente, ela se casa com Acabe, ela começa a perseguir os profetas de Deus. Só que olha, agora aqui, na igreja de Jesus, olha como esse principado, como essa potestade, como esse espírito começou a dar continuidade àquilo que ele fez lá atrás, pela vida de Jezabel. Olha o poder da influência, porque assim, a primeira coisa que a gente para analisar aqui, se a gente ler bem direitinho, bem devagar, a primeira coisa que Jesus está fazendo aqui com essa igreja é o quê? Elogiando ela. Jesus está dizendo que essa igreja, ela tinha obras, que ela tinha serviço, que ela tinha fé, ela tinha paciência, e Jesus está dizendo, estou me alegre com a sua obra, porque elas estão sendo melhores que a primeira. Então, para alguém que está entrando dentro daquela igreja ali, está olhando para aquela igreja e está dizendo o quê? Essa igreja está top, essa igreja está crescendo, porque Jesus não está dizendo que a igreja estava parada, que a igreja estava morna, que essa igreja estava fria. Ele está dizendo que essa igreja está trabalhando tudo certinho, pelo padrão. Só que logo após, no final, depois de Jesus elogiar, Jesus agora diz assim, mas eu tenho contra ti algo, que deixou Jezabel entrar no meio de vocês. Agora olha bem para cá, como é que uma igreja relevante, que estava trabalhando, que estava crescendo, que estava fluindo, se permite agora que um espírito de engano, um espírito influenciador, né, não para aquilo que ele estava vendo, mas para viver o engano, consiga agora entrar dentro dessa igreja? Vocês estão aí? Vocês querem saber por quê? Por falta de discernimento da igreja. E é uma coisa que a gente precisa se atentar muito nesses dias. Se atentar principalmente na atmosfera, naquilo que o céu está liberando e na estação que estamos vivendo. Porque se essa igreja está vivendo uma estação tão poderosa como essa, observe que Jesus começa a elogiar que aquilo que ele estava fazendo estava fluindo. Então ele estava vivendo uma estação muito boa, muito poderosa em Jesus. Só que a falta de discernimento, eles permitiram ou não se atentaram que esse espírito entrou ou se infiltrou dentro da igreja. Vocês estão aí? Então vamos lá. Então ele se infiltra dentro da igreja, ou seja, para enganar, né, e influenciar os servos de Deus. Então vamos lá. Só que esse espírito, irmão, se você for parar para analisar, ele não vai influenciar em coisas ruins, mas em coisas que aparentemente são boas. Todo espírito de engano, todo espírito que vai entrar e se infiltrar dentro da igreja de Deus, para que tire você daquele foco do que Deus está querendo que você viva, aparentemente nunca vai ser coisas ruins. Porque o diabo ele nunca vai se apresentar para alguém para dizer, ó, eu estou aqui e tudo que eu vou lhe dar é ruim. Não, aparentemente as coisas vão ser boas. Mas lá no final, vai ser caminho de morte. Vai ser caminho que vai tirar você da posição daquilo que Deus queria que você vivesse. Porque a influência, irmão, do espírito negativo, do espírito maligno é assim. Porque se a gente for parar para analisar, quem era o povo de Israel, irmão? Era um povo que o quê? Viveu grandes prodígios, grandes poderes de Deus, grandes milagres de Deus. E como é que essa mulher chamada Jezabel consegue agora influenciar uma geração inteira? Porque se a gente parar para analisar, você vê que não foi só os profetas que estavam a mexer. Porque o próprio Elias aqui no capítulo de Reis, ele vai dizer o quê? Manda que o rei bote aqueles 400 profetas de Baal e também aquela nação, diante desse monte chamado Monte Carmelo. Então a palavra grega, aion, significa você aceita, você não proíbe, você não coloca um fim, você não previne. Olha bem para cá. Quando a gente para analisar isso aqui, quando esse espírito de engano, né, quando esse espírito se infiltra dentro do povo de Deus, dentro da igreja, ou no ambiente que você está, e muitas das vezes você aceita como uma verdade, né, Deus está dizendo assim, ó, você não sabe de que espírito você é. Por quê? Se você sabe de que espírito você é, e tem coisa sendo infiltrada, errada, que não condiz com essa palavra, não condiz com aquilo que Deus chama para fazer, e você está aceitando, Deus está dizendo, você ainda não sabe de que espírito você é. Então você precisa compreender nessa noite, irmão. Tem coisas que você, muitas das vezes, o Espírito de Deus já falou no seu coração, e você continua aceitando. Quantas coisas o Espírito de Deus já falou no teu coração? Você sabe que é uma verdade, mas quando você sai pelaquela porta, você não consegue colocar um fim. Quantas pessoas muitas vezes Deus diz, rapaz, já te chamei tantas vezes, aí você vem, você chora,
você toma aquela palavra no seu emocional, mas quando você sai pelaquela porta, você não coloca um fim naquilo que estava te prendendo. Você continua no mesmo lugar. Quantas pessoas a gente conhece assim? Quantas pessoas que estão em nossa volta? Muitas das vezes já ouviu até direção do pastor, como o meu pastor falou aqui, deu o exemplo de Bion ali. E é uma verdade. Quantas das vezes um líder chega para dar um conselho, né, uma direção a uma ovelha, e muitas das vezes ela até ouve, mas ela não coloca em prática quando ela sai daqui. Vocês estão aí? Então vamos lá. Então, quantos não estão sendo seduzidos ou influenciados por ensinamentos que conduz ao pecado? Como assim, diácono? Quantas pessoas a gente já viu falar, irmãos? Ah, mas Deus ele sabe, Deus ele entende da minha necessidade. É? Deus sabe, Deus entende? Não, irmão, Deus não sabe nem entende. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui, a Bíblia vai dizer que assim, que Deus ele não muda. Se ele falou isso aqui, é isso. Se ele diz que é preto, é preto. Mas muitas das vezes a gente quer fazer o quê? Ah, mas eu posso não pintar um pouquinho só de branco? Por quê? Porque a gente quer fazer como a gente acha, como a gente pensa, porque a gente não consegue mais estar dando voz ao ouvido, à voz do Espírito. Você agora está começando a dar a voz ao ouvido, a voz muitas das vezes de espíritos enganadores que começa a te influenciar para tirar você da rota do propósito que Deus te chamou para viver. Vocês estão aí? Então vamos lá. Quantas pessoas não têm pregado que Deus ele é amor? Ah, irmão, Deus é amor, realmente, Deus é amor. Mas por que não prega a outra parte, que Deus também ele é justiça? E se a gente parar para analisar nesses dias que a gente está vivendo, dias de perseguição, dias de decretos, e dias que tem muitos influenciadores, se a gente abrir a página do YouTube, o que você vê de gente que é influenciadores, mas muitas das vezes está influenciando as pessoas para quê? Será que está conseguindo influenciar realmente para Deus, para ir para os céus? Ou será que está influenciando pelo espírito de engano, algo que não é uma verdade, e está sendo como uma verdade? Né? Deus é amor, Deus aceita todo tipo, né? Todo tipo de amor, amor. Deus sabe disso. Não, irmão. Deus ele é justiça. Tem coisas que Deus disse que não é uma verdade, a pessoa está colocando como verdade, uma hora a conta vai chegar. É como o pastor ele falou aqui, pela manhã, o dia mau ele chega para todos. Então, quando a gente não entende de que espírito nós estamos sendo guiados, muitas das vezes você vai estar sendo guiado pelo espírito que não é de Deus, e você vai estar achando que é de Deus. Vocês estão comigo? Mas talvez você diga, mais diácono, eu não entendo então essa justiça que você fala aí. Vamos lá. Então a gente precisa entender uma coisa, irmão. Não dá mais para ver o irmão no erro e você não confrontar. Quantas das vezes a gente tem visto nossos irmãos passando uma situação que está no erro, mas você não tem coragem de chegar lá para confrontar. Para dizer, irmão, sai desse lugar porque esse lugar aí é caminho de morte. Por que a gente não confronta muitas das vezes? Primeira coisa, a gente vai parar para dizer, poxa, mas e se eu falar e o irmão não gostar daquilo que eu confrontar? Né? E se eu for lá falar essa verdade e ele ficar zangado comigo? A gente começa a pensar mil e uma desculpa para chegar naquele irmão e confrontar. E o confronto aqui, irmão, não se trata de você pegar, muitas das vezes, e querer pegar a pessoa e envergonhar, não. Se trata muitas das vezes de você chamar ela de canto e falar em amor. Mas você confrontar. Porque você precisa saber de que espírito você é. Que espírito está lhe guiado. Ou talvez você me diga assim, mas diácono, não sou eu. Mas deixa eu te falar uma coisa então nessa noite. O silêncio, ele é uma comunicação que indica concordância e permissão. Vamos lá? Quando você se cala para falar aquilo que era para você ter falado para aquele irmão, porque a Bíblia vai dizer que quando você chega para o irmão, conduz ele naquele erro que ele está, e ele te ouve, você faz o quê? Você ganhou o irmão. Agora, quando você está vendo o irmão no erro, você prefere se calar, você está vendo ali, está perto de cair no buraco, e você não chega para falar, irmão, sabe de uma coisa, você se cala, você está dizendo, eu concordo e eu permito que você caia no buraco. Sabe por quê? Você não viu que tinha um buraco ali? E por que você não avisou? Por que você não direcionou? Ou será que o Espírito Santo não te incomodou para direcionar? Eu creio que sim. Porque a primeira coisa, quando a gente está em Deus, o Espírito Santo ele nos incomoda. Por quê? Porque ele vai dizer assim, quando você corrige um irmão, você está dizendo, eu amo você. A correção não se trata que você muitas das vezes não ama. Você ama. Agora você tem que saber como corrigir. Mas quando você não sabe que espírito você é, o espírito do engano vai dizer assim, não fala não é você mesmo. Isso daqui a pouco ele não vai nem te ouvir, ou vai ter que se levantar, vai te criticar, vai achar ruim. Não, irmão. Você não sabe de que espírito você é. Porque alguém que está sendo guiado pelo Espírito de Deus, ele se preocupa com alma, ele se preocupa com vida. Ele não se vai para a igreja para dizer assim, a farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu preciso estar bem em Deus, mas eu preciso também estar preocupado com o meu irmão está andando em Deus. Vocês estão aí? Então, como é que essa igreja, que estava avançando tanto, né, não conseguiu ver esse espírito do engano
entrar nesse lugar? Primeira coisa, ela permitiu que o espírito opressor entrasse dentro dela. Sabe por quê? Porque não estava havendo confronto. Quando o espírito do engano, ele entra naquele lugar, irmão, significa que não está havendo confronto. E se a gente parar para analisar, olha os dias que a gente está vivendo atuais. Quantos lugares, muitas das vezes, estão mais pregando engano do que a palavra da verdade? Por quê? Porque prefere dizer, como o pastor falou aqui no início da abertura do culto, prefere dizer que você vai vencer, prefere dizer que você é uma bênção, prefere dizer que Deus é na sua vida como? Se você não se arrepender. O próprio Jesus vai dizer, se você não olhar para a cruz, se você não se arrepender, você não olhar para Ele, como você vai ser uma bênção? Como você vai dar certas suas coisas se você não se submete àquilo que está sendo direcionado pelo Espírito através da boca do seu líder? Como, irmãos? Então, quando não há confronto, não tem como. Porque o que não é confrontado não muda. Você vai ver que tudo que não é confrontado não tem como mudar. Sabe por que não vai mudar? Porque você vai sempre achar que você está correto. Você vai achar que aquilo que você vive é uma verdade. E você vai estar achando que está sendo guiado pelo Espírito de Deus e está sendo guiado pelo Espírito do engano. Ou seja, o Espírito que conduzia Jezabel. Não tem como. Tem pessoas que quando ela é confrontada, ela faz beicinho, ela faz biquinho, diz que não vem mais à igreja, diz que não vem mais para o culto, fala que o pastor agora é um diabo. Ah, aquele irmão lá veio para cá me confrontar, não quero nem mais falar com aquele irmão. Ela não entende. O pastor, o líder, o irmão dela em Cristo, não está confrontando ela para matar ela, irmão. Está confrontando ela porque quer que ela saia daquele lugar e que ela cresça, que ela flua através do Espírito de Deus. Mas se ela não tiver um coração ensinável, ela vai achar que a pessoa está criticando ela porque quer ser melhor do que ela, porque quer ser agora santona, um santão. E ela não vai compreender e não entender que espírito é que está querendo guiar ela. Então isso estava acontecendo aqui nessa igreja. Então vamos lá. A sua recusa de falar ousadamente abre porta para a influência do espírito de Jezabel. A sua recusa de falar ousadamente abre portas para a influência do espírito de Jezabel. E quando você não tem coragem para confrontar alguém, para falar que ela não está vivendo uma verdade em Deus, você está abrindo porta para dizer para ela, vive realmente nesse engano aí. Por quê? Olha se Elias, ele não teve coragem de enfrentar. Agora você acha que foi fácil para Elias, irmão? A gente olha para essa passagem e parece que foi top, foi? A Bíblia vai dizer que depois, logo após de sair, Elias entra em quê? Numa crise. Então não foi fácil para ele, imagine. Eu às vezes subo aqui para enfrentar 40, 50 pessoas, as minhas pernas já ficam tremendo. Imagine Elias enfrentando agora 400 profetas de Baal. E não só os 400 profetas de Baal. Aquela nação de Israel também estava ali. Você acha que foi fácil para Elias ali agora? Ele sozinho está se levantando contra aquele espírito que estava ali regendo Jezabel? Principalmente que ele sabia, irmão, que todo profeta que se levantava contra ela dizia, vou lhe matar. Sim ou não? Então você acha que foi fácil para esse homem se levantar? Nunca vai ser fácil as coisas que o Espírito de Deus muitas vezes vai te guiar. Mas se você não entender que espírito você é, você não vai ter ousadia para falar. Quantas pessoas Deus levantou para falar algo para alguém, e por não entender que o Espírito era que estava guiando ela, ela não falou, ela deixou o medo paralisar. Ela não teve coragem de dar o recado de Deus. Ela não teve coragem de chegar e falar, ainda que fosse um confronto, em amor, mas falar. Por quê? Porque não entendeu. Deixou o espírito do engano paralisar ela. Vocês estão comigo? Então vamos lá. E a ousadia aqui, irmão, não é você falar qualquer coisa no rosto do seu irmão, mas é você não negociar com a palavra profética. É dessa ousadia que a Bíblia fala. É quando você não negocia aquilo que o Espírito Santo já colocou no seu coração. É quando você não negocia as coisas de Deus, mesmo que muitas das vezes pareça que vai ser ruim, ou que você vai sofrer, ou que parece que Deus não está com você. Não, muitas das vezes parece sim, porque as coisas de Deus, primeiramente Deus vem, parece que você está passando uma tempestade sozinha, mas não está. Muitas das vezes Ele quer provar onde está seu coração. E que você, quando você entende de que espírito você é, você entende algo que meu pai sempre fala aqui. Todo deserto, ele tem prazo de validade. Ainda que eu esteja passando por essa situação aqui, vai passar. Isso é quando você sabe de que espírito você é, que de espírito você está sendo guiado. Porque quando a gente para ver a história de Filipe, de Paulo, de Pedro, aonde esses caras chegavam? A Bíblia dizia o quê? Que aonde ele chegava, as pessoas daquela lugar ali não resistiam ao espírito que estava sobre a vida deles. Então ele sabia que espírito ele é. Agora você acha que era fácil, irmão? Eles chegarem naquele ambiente ali, para dissipar com o principado e a potestade que estava ali regendo aquele lugar. A Bíblia vai dizer que Paulo chega num lugar onde tinha uma deusa chamada Diana. Mas ele chegou ali e começou a ministrar o evangelho e dissipou com aquele principado que estava ali. Porque ele sabia que espírito
é que estava sobre a vida dele. Vocês estão aí? Então nessa noite eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você: de que espírito você é? O que espírito tem guiado você, tem guiado a sua casa? Eu vou abrir rapidinho no livro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Não precisa abrir não, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Tito, capítulo 1, 16, já diz assim: confessa que conhece a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Se a gente parar para analisar, irmão, quantas pessoas muitas das vezes elas confessam até a Deus, elas estão no meio de nós, mas as suas atitudes não provam que elas estão sendo guiadas pelo Espírito de Deus. Se a gente parar para analisar, são muitas. Muitas não chegam aqui, muitas das vezes ministra ou está no meio de nós, fala em línguas, pula, grita, mas quando sai fora que você vai ver a vida que vive, não dá testemunho daquilo que muitas das vezes ela fez há 10, 20, 30 minutos atrás. Vocês estão aí? Então, se você não se sujeita ao que Deus te confiou, no momento da aprovação, você não vai ter autoridade para manifestar o poder dele. Ou seja, quantas pessoas não se submetem à voz do profeta, à voz do líder, ou até mesmo que o próprio Espírito Santo de Deus está falando. E no dia mal, né, que é a resposta de Deus. Quantos não estão assim? Eles estão no ambiente, não se submetem àquilo que o Espírito fala, mas no dia que chega o dia mal dentro de casa, ele quer que a resposta de Deus seja imediata. Ah, Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou passando por tal situação, mas eu não estou na tua casa, não sou teu servo. Mas e quanto à parte de dar submissão? Porque só tem como Deus respaldar alguém, irmão, alguém que se submete. Se a gente for parar para analisar, você acha que Deus respaldou Elias ali por quê? Porque Elias era alguém que se submetia a Deus. Porque se a gente parar para analisar, quando Elias ali, ele pega aquele povo ali no Monte Carmelo, reúne todo mundo, os homens estão ali pulando, gritando, se cortando, se retalhando, Elias está na dele, e começa até a fazer chacota na cara desses homens. Grita mais alto, quem sabe eles estão dormindo. E depois que eles terminam tudo ali, a Bíblia vai dizer que não houve nenhuma resposta. E eu acho lindo que Elias, quando ele chega ali, ele faz uma oração simples. Ele arma o altar de Deus, ele prepara tudo ali, e depois ele diz: Deus, mostra para esse povo que o Senhor ainda é Deus. Olha que oração simples. E a Bíblia diz que Deus desce com poder e glória naquele lugar ali. A ponto de que o que aconteceu com Elias ali, até hoje, você vê que ainda fala. Por quê? Porque Deus respaldou. Porque Deus ele consegue respaldar alguém que se submete a Ele. Então olha comigo aí, no versículo 22 de Apocalipse. Não fecharam não, né? Amém? Então vamos lá, ele vai dizer assim, ó: e eis que porei numa cama sobre os que adulteraram com ela. Que adulteraram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Então, querido, olha bem para cá. Em outras palavras, quando fala essa parte B aqui, quando você não se submete a esse Espírito de Deus, você não se submete ao Espírito que está ali te direcionando, sabe de uma coisa? Você vai passar pelo seu dia de tribulação. Porque não tem como. Você não se submete àquilo que Deus te falou, você não quer fazer, você quer fazer do seu jeito, como você acha, como você pensa, e você acha que quando chegar o dia mal, quando você quebra a cara daquilo que você não conseguiu ouvir para se submeter, Deus ele vai te respaldar? Claro que não, porque senão ele não seria pai. Ele vai dizer: primeiro você vai passar pelo seu estreito, para depois eu te tirar de lá. Porque agora você vai ter que passar por um processo. Que processo é esse, diácono? O processo de eu entender que eu preciso me submeter ao Espírito que está sobre a minha vida. Vocês estão aí? Então vamos lá. A falta de discernimento de alguns crentes de observar as estações que o céu está falando tem deixado algumas pessoas ser influenciada. Então, quando a gente não consegue entender a estação daquilo que o céu está comunicando, a gente começa agora a ser influenciado. Quantas pessoas não estão sendo influenciadas muitas das vezes, até por pessoas que estão próximas de nós? Às vezes não vive nada do que você vive, não anda naquilo que você anda, e muitas das vezes você começa agora a dar ouvido e ser influenciado por coisas que não tem nada a ver com o que você está vivendo. Porque quando eu não sei, irmão, quem eu sou, eu entendo que o céu está comunicando, algumas inverdades começam a se tornar verdade. Quantas coisas alguém não falou no seu ouvido se tornou uma verdade, daquilo que não era uma verdade de Deus, e você pegou como uma verdade. E olha bem para cá, quando esse povo de Israel estava lá diante de Jezabel, será que era verdade essas coisas que Jezabel implantava na mente deles? Mas para muitos ali se tornou o quê? Se tornou uma verdade. Porque como é que uma mulher consegue influenciar? Certo que a gente sabe que por trás ali tinha um espírito maligno, mas elas conseguem influenciar
um povo de Deus que já tinha vivido tanta experiência com Deus. Será que vocês pararam para pensar e analisar isso aí? Olha o poder que a influência tem. Então, não se trata só de muitas das vezes você estar no culto, não se trata muitas das vezes de você vir para esse lugar. Se você não compreender ou não se submeter ao Espírito que está na tua vida, você vai ser influenciado. Aleluia, Jesus. Bora parar para analisar quantas pessoas não estão sendo influenciadas ou levadas por pregadores que, hoje é o pregador de fora aí, é o pregador que é fogo puro. Quantas pessoas não estão sendo influenciadas? Mas será que a vida daquele pregador realmente é aquilo que ele prega? Se você parar para pensar ou para analisar de 10 pessoas que você convida, 6 pessoas, a primeira coisa que vai te perguntar é: tem revelação na tua igreja? Eu não sei se aqui alguém já saiu para convidar pessoas, eu fiz o papel de evangelista, de evangelismo. Você vê que a primeira coisa que pergunta é: tem revelação na tua igreja? Agora vem para cá, irmão. Agora vem para cá. O que o profeta está liberando é de Deus? Será que aquilo que ele está falando é do Espírito Santo? Porque muitas das vezes as pessoas querem tanta revelação de Deus, mas será que o que o profeta está liberando é realmente do Espírito de Deus? Ou desse espírito chamado Espírito do Engano, que se infiltrou lá atrás na vida de Jezabel, que era usada por Jezabel, e que até hoje ele ronda em alguns ministérios? Vocês estão aí? Então deixa eu dar um exemplo bem rapidinho, só para que vocês entendam um exemplo verídico. Eu lembro dessa vez não vai ser da minha esposa, não. Eu lembro que... Glória a Deus, né? Hoje eu vou lhe livrar. Eu lembro que um ministério bem conhecido aqui, e tinha uma mulher, né? Ela já era uma obreira desse ministério, e era aquela pessoa mesmo, pau para toda a obra. Ela gostava de se lançar nas coisas. E eu lembro que ela já estava solteira há um tempo, e Deus colocou um varão na vida dela. E esse cara começou a ir para a igreja e tal, e disse: olha, eu vou lhe honrar. Se tem que falar com a tua pastora, eu falo. Se é para casar, eu caso. Beleza. E ela ficou toda empolgada e tal, foi lá falar. Só, irmãos, que é aquela questão. O irmão era só uma ovelha nova, que tinha acabado de aceitar a Jesus. Então chegou uma irmã para essa pessoa e disse: olha, irmã, eu não vejo que esse cara é de Deus para tu. Por quê? Você praticamente é quase uma missionária. Então, o marido que Deus tem para você tem que ser um pastor. Resultado, irmão, ela tomou como posse, como uma verdade. Resultado disso aí: como ela não quis o rapaz, ficou esperando o pastor. O rapaz foi para outro ministério, porque também ficou chateado. Como é que ia ficar agora? Queria realmente um relacionamento sério com ela, e ela não quis, porque ela disse: não, a irmã falou que tem que ser um pastor. Ele disse: eu não sou pastor ainda. Foi para outro ministério. Tempo depois, Deus coloca uma varoa na vida dele. Ele pega aquilo que ele queria fazer com ela, ele fez com essa varoa. Se casou, honrou. Resultado, e ela, diácono, ficou para titia. Quase entrava em crise. Levou um bom tempo sozinha. Entendeu? Até depois Deus colocar um varão. Agora vem cá. Será que a profetada que ela recebeu foi de Deus? Agora, por que isso, irmão? Falta de discernimento, de entender de que espírito ela era. Porque se ela entendesse que espírito estava falando com ela, a Bíblia vai dizer que o espírito ele testifica. Então, olha o espírito de Jezabel nesse lugar. Vocês estão pegando aí, mais ou menos nessa noite? Então, se a gente não entender de que espírito nós somos, de que espírito a gente está sendo guiado nesses tempos, nesses últimos dias, você vai ser influenciado por uma coisa que parece boa, e você vê que lá na frente você vai sofrer. Aleluia, Jesus. Então vamos lá. Então será que só Elias, irmão, conhecia Deus? Será que só Elias adorava a Deus naquela época? Claro que não. Então por que aqui só Elias ele se destaca com poder e autoridade naquele Monte Carmelo? Vocês querem saber por quê? Porque ele não se deixou seduzir nem influenciar pelo espírito que conduzia Jezabel. Ele sabia que espírito guiava ele. Vocês estão aí? Então vamos lá. Só que não se trata da pessoa dela, irmão, mas do espírito maligno que estava por trás de Jezabel. E a gente vai compreender algumas coisas aqui, algumas ações a qual esse espírito ele trabalha. E a primeira coisa que ele trabalha aqui é falsa espiritualidade. Por quê? Quem era que aquele povo precisava servir? Né? Deus Todo-Poderoso. Então esse espírito de Jezabel que estava ali sendo operado por demônios, fazendo com que aquela nação, aqueles profetas, aquele povo adorasse a Baal, era uma falsa espiritualidade. E trazendo para os dias de hoje, trazendo para o ministério, trazendo para nossas vidas, quantas pessoas não têm aquela falsa espiritualidade? Tudo é espiritual, tudo espiritualiza demais, quer ser mais santo do que os outros. Se muitas das vezes o irmãozinho
passou de bermuda, nem a paz do Senhor dá, já acha que a pessoa desviou, porque não estava com a calça, não estava com a camisa até cá. Então espiritualiza demais, irmão, mas é uma falsa espiritualidade. Porque quando muitas das vezes você vai ver a vida dessa pessoa, não é nada daquilo. É só uma capa, veste bem, está todo alinhadinho, mas muitas das vezes dentro não se submete, é arrogante, compra muitas das vezes e não paga, muitas das vezes dá a palavra e não cumpre, não se submete a pastor nenhum. Você vê que anda pulando de galho em galho, mas cria uma falsa espiritualidade que parece que é mais santo do que os outros. Vocês estão aí? Outra coisa que esse espírito de Jezabel, irmão, ele propaga é uma falsa, né, religiosidade. E o que é essa falsa religiosidade, diácono? Tudo aquilo que não está na palavra. As pessoas querem trazer coisas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a verdade da palavra e coloca como uma verdade. E muitas pessoas tomam como uma verdade. Por quê? Mas é uma falsa religiosidade. Vocês estão aí? Quantas pessoas, muitas das vezes, não passou aí por essa porta, ou parou para analisar alguns ministérios apostólicos, porque todo ministério apostólico, ele vai sempre querer seguir os passos da doutrina de Jesus, e vai criticar porque o pastor deu ceia para todo mundo, ou vai criticar porque o pastor batiza a pessoa que chegou hoje, entendeu, e quer ser batizada, não vai esperar 8 meses para ela se batizar. Vocês estão aí? Por quê? Porque muitas das vezes ele vai achar que aquilo é um erro, mas vem cá, está na Bíblia, Jesus fez? Se fez, irmão, então a gente se submete a isso aí também. Vocês estão aí? Outra coisa que esse espírito faz, irmão, faz muito forte: desvio do culto. E olha se não é uma verdade. Quantas das vezes as pessoas chegam num ambiente como esse? A mente está, muitas das vezes o corpo está aqui, mas a mente está fora. A mente está lá fora. Ela veio para o culto para quê? Para adorar a Deus. Então, se eu vim para adorar esse Deus, irmão, eu esqueço tudo. Eu esqueço que eu tenho um boleto para pagar. Eu esqueço que o pau quebrou com minha mulher lá. Quebrou, me perdoa aqui, venho adorar a Deus agora. E venho adorar a Deus. Minha mente está aqui, ó. Mas tem pessoas que muitas das vezes vêm para um ambiente como esse, o corpo dela está aqui, mas a mente está lá fora. E ela não consegue adorar o Senhor, prestar o culto racional a Ele como era para prestar. Eu paro para analisar uma coisa, se vocês parar para analisar comigo, quem aqui já visitou muita igreja, ou quem já tem um tempo de cristão, ou quem ia com seus pais, se parar para analisar 15, 20 anos atrás, eu lembro de uma igrejinha, né? As igrejinhas naquela época eram mais ou menos 5x10, 5x15, uma igrejinha pequena, apertadinha ali. Os irmãos, por quê? Os irmãos não tinham tanto carro como hoje. Então era bicicleta, botava a bicicleta lá no portão mesmo da igreja, todo mundo entrava. Mas se você parar para analisar, como era o culto? Todo mundo entrava, a primeira coisa que fazia era se ajoelhava na cadeira para orar. Não tinha muito converseiro, não tinha nem celular. Porque os celulares da época eram aqueles tijolão, nem todo mundo tinha. E os telefones eram aqueles telefones o quê? Aqueles telefones orelhão. Usava aquela moedinha para poder se comunicar. Então as pessoas sabiam, eu vim para aqui para adorar a Deus. Elas esqueciam tudo. Quando terminava, o irmão agora conversava com o outro, um procurava saber como é que estava, ia na casa do outro tomar um cafezinho, mas entrou na igreja, irmão, era reverência. Você não via ninguém ali em celular, você não via passando para baixo e para cima. Eles estavam ali, eu vim aqui para adorar ao Senhor, principalmente quando o pregador pregava. Ah, se alguém passasse, se tivesse, e olha, não tinha salinha, porque as igrejas eram pequenas, os filhos ficavam no colo dos pais, e se fosse aquele menino que queria andar demais, bastava o paizinho daquele velho beliscão, oxe, o menino alinhava, virava um santo. Mas hoje, irmão, a gente para ver que esse espírito de Jezabel entrou nas igrejas, em algumas influências, e as pessoas perderam esse sentido de o que realmente é o culto, né? O que é um culto racional. Outra coisa que esse espírito faz, né, é o desvio da adoração. Você vai ver que tem pessoas que ela vem, o louvor está tocando lá, e a pessoa está engessada. Irmão, balança o pé, irmão. Balança o ombro, daqui a pouco você vai lá balançando a cabeça. Sabe por quê? Porque você influenciou. Mas você vem para um lugar, você parece que está morto. Não, entenda uma coisa, você veio para adorar quem? A Deus. Sim ou não? Porque se a gente parar para analisar tudo isso aqui que eu falei, essa falsa espiritualidade, né? A falsa religiosidade, o culto, o desvio de culto e o desvio de adoração, esse povo lá, quando estava sendo influenciado por esse espírito de Jezabel, em vez de estar fazendo tudo isso aí para Deus verdadeiro, estava fazendo para quem? Para Baal. Então, olha o poder que tem. Olha o poder que tem esse espírito que conduzia Jezabel naquela época. E até hoje tem conduzido alguns ministérios. Vocês estão aí? Então vamos lá. Elias, a Bíblia vai dizer que Elias ele mata os profetas de Baal. Sabe por quê? Porque a lei mosaica, ela permitia. Se a gente for parar para ver Levítico 18, Deus vai dizer assim, ó,
Quando vocês entrarem nas outras nações, eu não quero que vocês façam o que eles fazem. E o que eles faziam, diácono? Principalmente essa galera que servia a Baal, pegava os seus filhos e servia em sacrifício vivo. Pegava a criança viva e lançava pelo fogo. Ou muitas das vezes era feito um sacrifício ali no altar. Por quê? Como eu falei, como algumas profetisas, né, que era chamada assim, as profetisas, que servia aquele culto ali. E como era esse culto? Era um culto que rolava prostituição, era um culto que rolava muita orgia. Então, quando essas mulheres elas engravidavam, assim que elas tinham as crianças, elas lançavam em sacrifício a esse Deus chamado Baal. Então, Deus, quando Deus pega Moisés ali para escrever as leis, Deus, preocupado com o seu povo, ele diz assim, olha, ele pega e diz assim, ó, se algum deles fazer essa mesma coisa aí, de pegar o seu filho para passar pelo fogo, passar em sacrifício, essa pessoa deve morrer. Então, quando Elias pega ali os profetas de Baal, ele tá cumprindo uma lei de Deus, uma lei Moisés, que vocês vão cair a espada, velho. Vocês não passar o filho de vocês ao fogo, então vocês vão também agora cair ao fio da espada. Porque muitas vezes a gente olha aquele texto ali, diz, mas por que Elias pegou e matou aquele povo se Deus mandou? Mandou, era a lei. Vocês estão aí? Então vamos lá. Só que Jesus, lá na frente, quando ele pega os 12 assim, ele vai dizer o quê? Que as portas do inferno não prevaleceria contra quem? Contra a igreja. E quem é a igreja? São vocês, somos nós. Agora, então, por que, irmão, que esse espírito de Jezabel, ele tem conseguido, né, muitas das vezes, tanto êxito no meio do povo de Deus, já que Deus ele deu poder e autoridade sobre a igreja? Vocês querem saber por quê? Primeira coisa, é por causa do medo. Quantas pessoas elas têm medo, muitas das vezes, de falar uma verdade e perder uma amizade? Ou ela tem medo de se opor dentro da sua casa e ter uma contenda com o seu cônjuge? Porque aquilo que ela quer viver, muitas vezes o seu cônjuge não quer viver. Então não vai haver uma concordância, não vai haver um entendimento. Porque o espírito que está guiando ela, muitas das vezes não é o espírito que está guiando ele. Ou o espírito que está guiando ele, muitas das vezes não é o espírito que está guiando ela. Então, se ele não compreender de que espírito ele é, né, ele vai ceder, ele vai deixar ser influenciado. Porque o medo vai paralisar. E esse espírito tem esse poder. Outra coisa que a gente para ver aqui, do poder desse espírito, não só o medo que paralisa, mas... me perdi aqui. Outra coisa que a gente para ver aqui é o estágio, né? Não só o medo, mas amizades, cônjuge, trabalho, tudo isso aí são ações que esse espírito faz para que te influencie a você não entender ou não viver aquele espírito que você carrega. Então, outra coisa, vamos lá. O estágio que você está é consequência de você não saber quem você é ou em que influência você anda. Vamos lá, deixa eu repetir. Muitas das vezes o estágio que você está é consequência de você não saber quem você é, né? Ou que espírito tem guiado você. Porque quando você entende quem você é, irmão, pode vir o que for, você não vai deixar ser influenciado. Você pode até ouvir por educação. Você está ali, você está conversando, você vai ouvir. Mas você não vai se deixar ser influenciado. Vocês estão aí? Então vamos lá. Então não aceite certas coisas. Não aceite muitas das vezes influência que não tem nada a ver com Deus. Que influência é essa, diácono? Muitas das vezes você tem que entender que espírito guia você e não aceitar certas coisas. Que coisas são essas? É você muitas das vezes chegar na sua casa e ser ousado como Elias, irmão. É dizer, pai, eu não aceito mais o meu filho, a minha filha nesse lugar. Se o Senhor disse que o Espírito de Deus está sobre mim, eu não aceito mais, ou eu não aceito mais o meu marido. Está lá dormindo? Bota a mão lá de profeta, ó, e começa a liberar algumas coisas sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela. Dizer, eu não aceito. E isso é quando você entende que espírito você é. Vocês estão aí? Ou até mesmo nas suas finanças, irmão. Eu mesmo tenho vivido essas experiências. Diga a Deus, às vezes o negócio está apertado, eu começo a liberar lá, a profetizar, dizer assim, eu não aceito. E por quê? Você tem que entender quem você é. Quando você entende quem você é, você começa agora a botar a mão lá e dizer assim, eu não aceito. Está puro, mas vai encher. Amém? É entender de que espírito você é. Vamos lá. Jesus ele andava sobre a influência de quem? Do Pai. Fazendo a vontade do Pai. Então, com todo amor, com todo carinho, eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e dissesse para ele assim, ó, quando o evangélico faz, o evangelho é atingido. Quando o evangélico faz, irmão, o evangélico é atingido. Agora vem para cá. Quem tem sido você, lá na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, ou com as pessoas que estão próximas a você?
como você tem sido uma influência na vida dessas pessoas? Será que o espírito que está sobre a sua vida tem conseguido influenciar? Ou será que você é mais um, onde as pessoas dizem assim, eu ser crente como irmão fulano? O que é que você está influenciando nesses dias? Será que você está sendo regido pelo Espírito de Deus ou por esse espírito de engano que regiu a vida de Jezabel lá atrás? Vocês estão aí? Que a gente precisa compreender, irmão, de que espírito nós somos. Porque pessoas vão estar em nossa volta, a própria Bíblia fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. E as pessoas estão olhando para mim, para você e perguntando, que espírito é que tem que te guiar? Porque muitas das vezes é a nossa atitude que vai demonstrar que realmente você está com o Espírito de Deus ou vivendo um espírito do engano. Então esse espírito, ele não só mata, mas ele destrói. Porque aqui no livro de Reis ele vai dizer o quê? Que Jezabel queria destruir os profetas. Sabe por quê? Querem saber por quê? Vocês estão aí, irmão? Estão acordados mesmo? Então vamos lá. Porque quem mata, né, pode deixar o nome. Olha os martírios da Bíblia. A Bíblia vai dizer que quando Estevão estava sendo apredejado, o nome de Estevão foi morto? Ou o nome do Estevão foi esquecido? Não, o corpo foi morto, mas deu continuidade. A Bíblia vai dizer que quando as pessoas eram pegas ali, levadas para arenas, para ser comida por leões, para ser mortas vivas, mais as pessoas queriam viver esse evangelho. Agora vamos lá. Então, quando o interesse desse espírito que regia a vida de Jezabel não é só matar, mas é destruir. Por quê, diácono? Destruir o quê? Destruir a reputação. Porque sem reputação acaba o nome do profeta. Pega um profeta de Deus que já viveu um ápice de grandes coisas em Deus, que foi um homem que libertou pessoas, que conseguiu chegar na igreja, pegar uma igreja quebrada, e ele direcionar casamentos de pessoas que já estavam quase se separando, e através da palavra dele, do Espírito de Deus, essa pessoa se reerguer ou se alinhar, né, pessoas que estavam querendo desistir de Deus, e ele conseguiu alinhar essas pessoas. Agora olha quando essa pessoa, quando esse profeta, ele é manchado no seu caráter, em alguma área, e ele não consegue refazer o caminho, como meu pai falou aqui em Apocalipse, refazer o caminho, e ele é manchado naquela área, se ele não perde a credibilidade, ou seja, olha se esse espírito não consegue agora matar ele e destruir, porque as pessoas olham para essa pessoa, ela vai ter mais credibilidade de acreditar naquilo que sai da boca dela. Vocês estão aí? Então olha o poder, irmão, que tem esse espírito de Jezabel e a sua influência. Vamos lá? Eu estou finalizando. Vamos lá. Então, profeta, nessa noite eu queria falar que você é um profeta de Deus, e eu vou provar agora. Profeta não é todo aquele que anuncia. Profeta é todo aquele que anuncia a palavra profética, ou seja, essa palavra daqui é uma palavra profética. Então você é um profeta, sabe por quê? Porque assim, ó, o profeta ele vai anunciar essa palavra profética para quê? Para anunciar a volta de Jesus e denunciar o pecado do homem. E Jesus vai dizer assim, em Mateus, versículo 28, ele vai dizer assim, ó, ide e pregai o evangelho. Então, cada um de vocês que está aqui, vocês são um profeta de Deus. Agora, olha bem para cá, ser profeta e ter o dom de profeta é outra coisa. Porque Paulo vai falar sobre os dons, de a gente buscar diligentemente. Então, todos são profeta, porque você ministra a palavra profética. Agora, você ser um profeta e ter um dom profético, aí já é uma busca sua. É totalmente diferente. Então, a gente precisa entender uma coisa nesses dias, querido. O espírito que regia Jezabel lá atrás, o que ele mais quer é influenciar você para que você não viva ou não entenda de que espírito você é. Vocês estão aí? O que ele mais quer é matar e destruir você, porque ele sabe que você tem um poder sobrenatural para ganhar essa geração nesses dias. Por causa de quê? Por causa de você? Não. Por causa do que você carrega, do que está dentro de você. Mas se você não entender de que espírito você é e não se permitir ser influenciado nesses dias, ele pode te paralisar. Então vamos lá. Alguns profetas, olha se alguns profetas não estavam lá sendo influenciados ou não estavam na mesa de Jezabel. E muitos deles foram paralisados por ela ou destruídos por ela. Por quê? Perdeu a reputação. Começou a comer na mesa dela, começou a pegar aquilo que ela estava liberando, era influenciado e agora estava passando a servir a quem? A Baal. Agora vem para cá, irmão. Quem era essa nação na época? Né? Porque ela estava sob a influência de quem? Desse espírito que regia Jezabel. Mas se a gente parar para analisar, quem era essa nação de Israel? Era alguém que viu a coluna de fogo sobre aquele deserto. É alguém que foi 40 anos sustentado por Deus com o maná. É alguém que viu prodígios
em milagres através de vida de profetas, de homens que era comum, mas que se submetia a Deus. E via esses caras fazer grandes prodígios. E agora como é que uma nação, não foi um ou dois, a Bíblia vai dizer aqui em 2 Reis que toda nação se submeteu a se subjugar por esse espírito. Então olha bem para cá, olha o poder que tem isso aí. Porque é como meu pai sempre tem me ensinado, às vezes eu vou lá tomar um cafezinho, sempre ele me fala alguma coisa. Quando alguém está possesso, é muito fácil a gente chegar lá, meter a mão com poder e autoridade em nome de Jesus e sair. Agora, quando uma pessoa que influencia, quando você está sendo influenciado, é bem pior, porque a influência, ela é sutil, ela parece que é boa, mas não é. Ela parece que é uma verdade, mas não é. E muitas das vezes você vai estar ouvindo aquele espírito de engano de Jezabel, né? E sendo influenciado por pessoas que estão em volta de você. Aparentemente o que ela está falando é bom, mas se você não tiver conectado em Deus, e conectado como, diácono? É como eu falei aqui antes. Tem pessoas que não vêm para a igreja, irmão, pedir a Deus, que Deus resolva a finança, Deus resolva o marido, Deus resolva o filho, Deus resolva tal coisa. E a coisa mais importante, ela não pede. Vocês querem saber o quê? Discernimento de espírito. Porque se a gente tiver discernimento de espírito, irmão, a gente vai começar a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Diácono, até se for coisa boa, até se for coisa boa. Porque muitas das vezes você quer tanto esse copo, mas Deus está dizendo, meu filho, ainda não é o tempo. E aí o diabo já viu, opa, vamos lá, o espírito do engano vai dizer, não, está na hora. Se você não entender, você vai comprar. Resultado disso, você vai ver que, por causa desse pequeno copo aqui, a sua casa vai estar toda bagunçada. Porque não era o tempo ainda. Vocês estão aí? Então, para finalizar, irmãos, eu queria dizer algo muito forte e poderoso. Cada um que se encontra aqui, eu creio que Deus está procurando os Elias dessa geração. Para quê, diácono? Para ele manifestar o grande poder dele e glória. Mas assim, vai manifestar como? Você precisa entender de que espírito tem ligado. E quem é você nesses dias? Porque lá em João 8, 31, ele vai dizer assim, ó, se as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se vocês entenderem de que espírito você é, vocês vão fazer coisas extraordinárias nessa terra. Vocês não vão permitir que o espírito de Jezabel, ele influencie mais vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, se a gente parar para analisar, por muito tempo, a gente ouviu dizer que o espírito de Jezabel era o quê? Era uma mulher que chegava com um brincão desse tamanho. Era uma mulher que chegava com um batonzinho vermelho, apesar que o da minha prima tá top aí, não tá muito forte. E aí o pessoal pegou o quê? É espírito de Jezabel. Tinha irmã que não queria nem dar paz do Senhor para outra. Passava pela outra, se tivesse com aquela calça, ou com uma maquiagemzinha, já está com o espírito de Jezabel. Ela se achava mais santona. Nem a paz do Senhor dava. Por quê? Porque foi isso que a falsa religião, esse falso espírito enganador, trouxe para as pessoas. Mas quando a gente para analisar e para ler esse contexto direitinho, você vê que quando ela vê Jeú se aproximando do palácio, a Bíblia vai dizer que ela vai lá, ela se produz, coloca o melhor vestido, coloca a melhor maquiagem e senta ali na janela para falar com o Jeú que está se aproximando. Agora, pergunta para mim por quê, diácono? Qual foi o objetivo daquilo ali? Vocês querem saber por quê? E qual foi o principal objetivo daquilo ali? Ela queria seduzir Jeú, porque ela sabia, se eu conseguir seduzir Jeú, eu agora influencio ele a vir para o meu lado. Então não tem a ver, muitas vezes, querido, com essa questão que a gente ouviu tanto aí fora, que era aquele brinco que a mulher usava que estava com o espírito de Jezabel, era aquele batom que estava com o espírito de Jezabel. Não, o espírito de Jezabel, a gente aprendeu aqui nessa noite, vai muito mais além do que isso. É um espírito influenciador, um espírito enganador, né, que trabalha mais na orgia, na prostituição, em coisas que não tem nada a ver com Deus, ou seja, e pela influência. Então, muitas das vezes, se você vem para Jesus, venha bonita mesmo, como meu pai sempre fala. Agora, claro, irmão, que a gente tem que ter um entendimento de quê? Que a gente tem que fazer as coisas de Deus tudo com ordem e com decência. Você não vai fazer algo para escandalizar, porque o próprio Paulo vai dizer assim, ó, se o meu comer carne escandaliza meu irmão, eu não vou comer carne. Paulo não está dizendo para você não comer carne, mas ele está falando, se você está perto do seu irmão, não coma, para não escandalizar ele. Ou seja, se eu venho para a casa de Deus, eu posso botar meu brincozinho pequeno, eu posso botar minha maquiagem leve, claro, eu estou vindo para Deus, estou fazendo para Deus. Vocês estão aí? Então, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Esses dias eu estava em casa, e aí meu pai passou um zap para mim, era acho que 2h pouca da manhã. Aí eu respondi, está acordado? Eu disse, estou, achei algo interessante aqui, estou estudando. E aí quando eu chego lá hoje para tomar café, ele disse, tu vai pregar. Eu disse, amém. É hoje que a tampa da chaleira vai voar. E aí, é o que Deus colocou no meu coração para ministrar. Mas assim, a gente precisa compreender, irmãos, que espírito você é. Você precisa compreender isso nesses dias, para que você não seja influenciado por uma inverdade e você achar que é uma verdade. Amém? Então, que o Espírito de Deus possa multiplicar essa palavra no teu coração em 30, em 60, em 100 vezes mais entendimento. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?